explicar melhor isso agora com uma curiosidade inútil, né? Conhecimento inútil, essas coisas que a gente sabe. Mas ó, veja bem, no passado, quando a gente começou a se deparar com a internet, o CAPTCHA surgiu, existia você não é um robô, era, sei lá, algumas letrinhas, 4 letras, 5, aquilo ali era a gente ensinando a IA, naquele tempo, a ler alguns livros que estavam sendo digitalizados há 10 anos atrás. Hoje o CAPTCHA é o quê? O CAPTCHA, a gente ensina para o computador o que é bicicleta, ensina para o computador o que é moto, por quê? Porque a gente está treinando a IA para ser usado em carros autônomos. Então, existe uma necessidade de um treinamento extensivo de inteligência artificial focado em humanos. E isso é um processo que é preciso amadurecer para a gente conseguir utilizar a IA em larga escala no nosso setor aéreo. Isso é um ponto relevante para se destacar. Esses são os primeiros desafios. Fala, proseante! Bom ou não? Guilherme Valente aqui, que hoje o assunto são desafios que estão relacionados a inovações no processo de implantação mais inteligência artificial para o nosso setor, a Ecotec. Arquitetura, engenharia e construção de operações, mais aquele tempero tecnológico que você já conhece aqui no canal Prosatec. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, curtir, falar o que você espera em enxergar com a inteligência artificial que você não está enxergando nos projetos hoje. Porque o que de fato a gente ganha com inteligência artificial no nosso dia a dia? É uma pergunta que muita gente às vezes não sabe responder. Até onde vai? O que eu contribuo isso? Com o tempo isso vai ficando mais claro. E aqui também a gente vai dando insights e informações relevantes para o nosso setor. Bora pro vídeo! Olha só, nós vamos dividir aqui os desafios em 3 grandes grupos. O primeiro deles está relacionado aos dados e a sua complexidade. Depois a gente tem desafios que estão relacionados à implantação mesmo daquele processo, junto com a integração disso. E também a gente tem um terceiro grande bloco ali que está relacionado à tomada de decisão e a uma atualização mais contínua do processo e como que isso acontece durante o tempo. Então, meu caro proseante, dentro desses desafios que a gente está separando aqui, o primeiro que está relacionado a dados e complexidade, a gente enxerga o seguinte: existe uma complexidade de informação que não é só que está relacionada a esse processo que a gente está falando aqui, não. Isso acontece o tempo todo, inclusive na sua casa, quando você senta para assistir algum vídeo, em algum streaming, e você se depara com uma quantidade enorme de oportunidade ali, um monte de coisa, um monte de informação, e você demora mais tempo escolhendo do que de fato assistir. Isso já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários se você gasta mais tempo escolhendo do que assistindo alguma coisa. Fala aí, quero ver. Bom, isso é um fenômeno do nosso tempo e ele também está relacionado aos nossos processos. Por quê? Porque a quantidade de dados que a gente tem hoje é muito grande. O modelo BIM não é diferente. Ele tem muitas informações. E tendo muitas informações, a gente precisa fazer um processo que é a separação do joio do trigo. Por quê? Porque a gente tem que olhar esses dados e ter uma capacidade de interpretá-los. E para isso, a gente tem que ter padronização de classificação dessa informação. E aí, eu sou um árduo defensor de normatizar isso. Então, a gente tem a norma BIM, tem revisões aí até recentes, elas têm que ser utilizadas porque elas ajudam muito na padronização do setor. E a gente tem algumas tabelas de classificação também dos Estados Unidos e da União Europeia, que é o Uniformity, Omniclass e a tabela 3E brasileira. Então, padronização se resolve com o uso extensivo de padrões já estabelecidos na indústria, sem ficar fazendo tomada de 3 pinos por aí, meu caro.
vai ficar inventando a roda, né? Reinventando a roda. Outro desafio que entra nessa questão de dados e complexidade é a interoperabilidade. Então, você tem vários sistemas se intercomunicando. Então, eu tenho software de Autodesk, né, Works, eu tenho Previsio, eu tenho Cienge, eu tenho arquivos IFC, modelos FBX, então, uma série de formatos. E essa interoperabilidade entre softwares, ela pode ficar prejudicada se não houver padrões. Sem a importância dos sistemas de classificação do modelo. E para que a inteligência artificial ela seja eficaz, exige a necessidade do uso intensivo de conjuntos de dados representativos, e isso pode gerar complexidade devido a essa diversidade de informações na construção. Vou explicar melhor isso agora com uma curiosidade inútil, né? Conhecimento inútil, essas coisas que a gente sabe. Mas veja bem, no passado, quando a gente começou a se deparar com a internet, o CAPTCHA surgiu, existia você não é um robô, era, sei lá, umas letrinhas, 4 letras, 5, aquilo ali era a gente ensinando a IA, naquele tempo, a ler alguns livros que estavam sendo digitalizados há uns 10 anos atrás. Hoje o CAPTCHA é o quê? O CAPTCHA, a gente ensina para o computador o que é bicicleta, ensina para o computador o que é moto, por quê? Porque a gente está treinando a IA para ser usado em carros autônomos. Então, existe uma necessidade de um treinamento extensivo de inteligência artificial focado em cursos. E isso é um processo que é preciso amadurecer para a gente conseguir utilizar a IA em larga escala no nosso setor aéreo. Isso é um ponto relevante para se destacar. Esses são os primeiros desafios. Põe aí nos comentários se você quer saber a história do CAPTCHA. Se você se interessou por essa história da gente contar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá, os próximos desafios estão mais relacionados à integração. Por quê? Porque a gente precisa encontrar equilíbrio entre integração de profissionais humanos e o processo que está sendo começa a ser proporcionado pela inteligência artificial. E é sempre um desafio, por quê? Porque o ser humano ele tem uma característica de cultura nossa, o quê? Guardar energia, não mudar. Não mudar é uma forma do ser humano não guardar energia. Isso dói pra gente. Então a mudança, só que no tempo de hoje, gente, a mudança é uma única constante. Então se a gente não tiver a cultura de inovação, a cultura de trocas, a cultura de mudança, de atualização constante e de aprendizado, desaprendizado, porque a gente precisa desaprender algumas coisas no nosso caminho, são coisas que não estão mais relacionadas ao novo tempo que a gente está vivendo. Isso se torna cada vez um desafio maior na implantação e na integração desses sistemas homem-máquina. Existe também uma questão que está relacionada à segurança de informação. Então, esses dados, né, eles exigem protocolos mais, não vou dizer extremamente rigorosos, não, mas precisa de uma organização interna ali. As áreas de TI elas precisam se comunicar bem, e quem está desenvolvendo e implantando esses sistemas de machine learning. Claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Hoje nós temos um trabalho muito eficiente nesse campo de análise de dados, e você vai saber um pouco mais nos nossos próximos episódios. E o que significa é que o último desafio que a gente tem que ter é o desafio da atualização contínua. Meu caro proseante, saber da necessidade de mudança é muito importante. E, além disso, a atualização contínua, tanto do profissional quanto do sistema. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes muito profundos nesse momento, mas a IA ela tem o que a gente chama de bias. Né? O bias é o viés da IA. Tá? Então, toda IA ela tem viés. Por quê? Porque ela carrega vieses de pessoas que desenvolveram a inteligência artificial. É como assim, deixando um pouco em português mais claro, é uma cultura. Então, se os dados eles têm uma cultura inicial, dali para frente aquela IA vai carregar aqueles dados. Então, precisa-se de tomar muito cuidado com bias, né? E também a gente precisa ter considerações sobre ética e responsabilidade do uso da IA, são interessantes. Existem alguns testes legais na internet sobre o uso e como que a IA se comporta, como que a gente como ser humano
vai utilizar isso, tá? Então tem muita coisa pra gente discutir nos próximos episódios. Eu fico por aqui com esses 3 desafios. Espero vocês nos comentários pra gente conseguir bater cada vez mais essa bola aqui. E fica ligado, compartilha, comenta. Estamos aí para tirar suas dúvidas. Coloque aí nos comentários. Obrigado, valeu!